Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Frequência. Essa é a série Inovação e aqui nós estamos discutindo as principais tendências, oportunidades, desafios do setor da saúde, sempre com muita tecnologia, falando novos negócios, oportunidades, com verdadeiros especialistas no tema. Aqui nós já falamos sobre inovação, empreendedorismo, comportamento, com muitos convidados super alto nível, e hoje não poderia ser diferente para falar de um tema super especial, super em alta e um tema super relevante para profissionais de saúde, para empreendedores, para startups, e por isso estamos aqui novamente com dois especialistas, a Daniela Donadon, Nelson Macedo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Na Frequência. Nelson, por favor. Obrigado, bom dia. É uma oportunidade muito legal estar aqui falando sobre telemedicina e telesaúde num país que precisa tanto disso. E aqui na Fundação Pio XII a gente tem uma oportunidade muito grande de ver funcionando esse conjunto de tecnologias e processos mesmo, de verdade. Eu aumentei minha crença na possibilidade dessas tecnologias serem realmente aplicadas quando eu vi o trabalho da equipe da Daniela aqui, conseguindo números que, olha, lembrando que é um atendimento ao SUS, que beneficia pacientes que poderiam ter abandonado o tratamento no período da Covid, que poderiam estar em condição até pior. É gratificante, é emocionante ver o trabalho que vocês fazem aqui, Daniela, que eu peguei carona, ajudando, como vou ajudar ainda, hoje eu ajudo muito pouco, na tecnologia, nas melhorias de tecnologia que a gente vai poder fazer lá. Realmente é um trabalho muito bacana, eu me sinto muito bem de estar com a sua equipe. Você sabe, né? Eu cheguei e nem saía de lá, né? Ficava lá direto, vendo vocês trabalhando, vendo a dinâmica dos médicos, vendo a dinâmica da tecnologia, as dificuldades, que não são poucas e que vão sendo superadas no dia a dia. Isso é coisa que a gente pode falar bastante aqui, o tipo de dificuldade que tem, como é que é superado, como é que se foi fazendo para superar, que é um trabalho da Daniela, da equipe dela, sim, suportada por médicos que acreditam muito que isso vai trazer benefícios para o paciente. E com esses médicos a gente tem conseguido, né, fazer muita coisa legal em entrega. Entregam com o quê? Número de consultas, satisfação das pessoas que você pergunta, né? Monitoramentos. Ela pergunta se as pessoas estão sendo bem atendidas. E esse trabalho de vocês é uma coisa muito legal. Muito obrigado por ter me acolhido assim que eu cheguei aqui. É isso que eu quero. Sensacional, Nelson. Dani, seja muito bem-vindo, então. Faça as honras aí das boas-vindas aos nossos ouvintes também. Eu que agradeço a você pelo convite. Agradeço ao Nelson, mais um integrante, né, na nossa equipe. Acho que quanto mais gente para trabalhar junto com a gente consegue mais resultado, com certeza. E a telesaúde foi um ganho, eu penso, né, para todos os pacientes. Pensando nessa época que a gente acabou de vivenciar de pandemia, né, onde muitos precisavam seguir seus tratamentos e não podia vir até o hospital. Então eu acho que ela veio de uma forma para agregar e melhorar o que já era bom no hospital. Então, assim, eu acho que nada disso é ruim para o paciente, pelo contrário. A telemedicina e a telesaúde, de uma forma geral, ela veio para melhorar cada vez mais o nosso atendimento, que já era humanizado e agora pode ficar um pouco mais. Legal, Dani. Acho que já deu para perceber o nosso tema, né? Qual é o nosso escopo aqui desse papo de hoje aqui. E gostaria de começar aí, Nelson, a gente bater nesse papo, né, que você já começou trazendo essa perspectiva, a telesaúde e a telemedicina que a gente entende dentro desse guarda-chuva, telesaúde, saúde digital, avançou e muito, né, para quem nos ouve aqui próximo à data de lançamento desse episódio, né, nós estamos aí em um período que a gente, né, considera ainda pandemia ou pós-pandemia, né, começo do pós-pandemia talvez, e a gente avançou muito nesse período de pandemia, né? Sim. Mas em que momento, qual que é o timing hoje da telesaúde no Brasil, da telemedicina, em que momento nós estamos, o que tem acontecido no país hoje? Legal. É bem fácil separar essa conversa antes do lockdown e depois do lockdown. Muito interessante. Eu trabalhava numa outra instituição, trabalhava com outros atores, né, do sistema,
E sempre vinham as dificuldades antes de se vir as facilidades, porque, né, a necessidade é a mãe da invenção, né? Não tinha uma necessidade, então, o paciente não vai saber consultar um celular. Ele vai ter que ir ao posto de saúde, porque senão não vai ter uma conversa adequada com o profissional médico, ou nutricionista, ou psicólogo, ou enfermagem, ou terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, odontólogos, e ficava aquela confusão, não dá para começar porque nós não vamos começar, né? Essa que era a verdade. Aí quando chegou a Covid, que ou dava para conversar de alguma forma, ou a gente nem ia mais ver o paciente, por um tempo que a gente... Não sei se vocês lembram, mas a gente não sabia quando ia durar esse troço, e durou muito. A gente não sabia, eu falava, mas o que vai acontecer com um paciente oncológico que não vai estar podendo vir para cá, ou porque não pode entrar numa ambulância para vir, ou porque não vai poder ficar na sala de espera. É lockdown, né? Então aí, por incrível que pareça, essas dificuldades desapareceram, meu. Desapareceram. Mas não tinha aquelas dificuldades. Não, tá tudo certo, a gente dá um jeito aqui. A Dani pode falar melhor, eu acho muito legal falar da história, como é que vocês implantaram o aplicativo, como é que foram as primeiras dificuldades, porque eles foram superando. E foram fazendo atendimentos que chegaram a 1.500 por mês. É uma quantidade muito grande. Algumas instituições no Brasil, a gente acredita que estejam seguindo o que nós estamos fazendo aqui. Outras, talvez na medicina privada, Guilherme, talvez estejam bem mais avançadas, né? Planos de saúde e operadoras que oferecem serviço. Mas aqui o serviço é feito para o SUS. Então existe um pioneirismo e um avanço, né? De inovação mesmo, que é muito grande. Muito legal. Realmente é apaixonante, é muito legal de ver. Conta um pouco, Dani, como é que foi essa implantação aqui? Na realidade, assim, é exatamente isso que você falou, assim, como os pacientes não tinham como vir, o hospital se sentiu assim, não tinha outro jeito, a gente precisava atender, porque o câncer, como qualquer outra doença, ele não para, né? Então a gente não pode simplesmente esquecer daquele paciente que já estava em tratamento só porque chegou uma pandemia. Então a gente precisou ir atrás desses pacientes, já que eles não podiam vir. Então, foi implantado a telemedicina no Hospital Pio XII justamente por esse motivo. Foi muito gratificante porque, assim, a gente sempre ouvia, mas os pacientes são de longa distância, eles são muito humildes, talvez eles não vá conseguir conectar. E a gente vê que esse não é o maior dos problemas. Era um preconceito assim, nosso. Era um preconceito, né, antes de iniciar. Então, assim... Hoje, pela busca, né, de retorno do paciente, o que ele está achando desse atendimento, a gente pode ver que muitos elogiam e muitos querem continuar nesse mesmo segmento. Os pacientes vêm de muito longe, então é complicado para o paciente, às vezes, sair de lá do norte do país para chegar aqui e receber um resultado de exame, ou às vezes para ter só um acompanhamento. Então é muito mais fácil ele ter esse acompanhamento e esse resultado de exame pela telemedicina do que ele precisar se deslocar até aqui. E também aqueles pacientes que já estão mais debilitados, né? Então, assim, isso facilita muito para ele. Por que não a gente atender ele no lar da casa dele, no conforto da casa dele, do que ele vir para um atendimento onde ele talvez vai ter que esperar o dia todo? Porque muitas das vezes os ambulatórios estão lotados, então ele chega, ele não consegue ser atendido logo de primeira vez. Claro que existe uma triagem no hospital, os atendimentos dos mais debilitados são primeiro, mas mesmo assim esse paciente às vezes espera muito tempo para agendar, e na casa dele não, ele tem todo esse conforto, a gente consegue saber até a situação desse paciente, se ele realmente está num âmbito familiar que agrega para ele, se a gente consegue ajudar ele de uma outra forma, com algo a mais para ele. Então eu acho que isso sim é a humanização, é a gente fazer para o paciente tudo o que ele precisa. Então,
Eu fico muito feliz de falar sobre isso, porque eu acho que quanto mais a gente puder fazer para esse paciente que já está debilitado, eu acho que é ganho pra gente. Então, assim, quem ganha somos nós. Muito legal. Concordo também. Na sua pergunta tem uma outra característica que a gente tem que lembrar. A Dani falou de fila. A fila no sistema público, ela só vai aumentar. Ela vai aumentar porque está em crise econômica. Sim. Ela vai aumentar porque muita gente deixou de vir a tratamentos por causa da Covid, por causa do lockdown. E tem algumas doenças que aumentam mesmo. De qualquer forma, a gente querendo ou não, elas aumentam em quantidade de pessoas, como é o caso das doenças oncológicas. Sim. Então, um processo, uma inovação que diminui a fila no hospital, ela vai ser sempre bem-vinda, porque atende principalmente o paciente, que fica na fila. A fila é uma condição nacional. Isso para quem tem acesso ao sistema. Quem ainda não tem acesso ao sistema, aí a telesaúde vem de uma maneira que você tem que parar para pensar, mas essa é a saída, né? Recentemente, o Exército Brasileiro fez uma experiência perto de São Gabriel da Cachoeira, lá do lado da fronteira norte, lá na fronteira norte. E já dispunha de internet o local, eles fizeram um processo de telemedicina, até com coleta de sinais vitais, que é uma próxima coisa que a gente vai pretender fazer, e com alguma coisa direcionada ali na hora, né? Porque ali não faz sentido você falar, vá ao laboratório mais próximo, né? Tem a floresta amazônica em volta. Então, tinha que ser mais resolutivo, e essa resolutividade está sendo testada, salvo engano da minha parte, para 10 especialidades, ou talvez até mais, com médicos aqui de São Paulo, da região de São Paulo. E você vê um alcance já não para viabilizar um tratamento que a pessoa poderia ter e não teria, mas para quem talvez não fosse ter. E isso é para indígenas, sim, das nações que estão ali por perto, mas também dos soldados do exército, das suas famílias. Sim. Muito legal. Muito legal. Muito legal. A pergunta que eu ia fazer agora pra gente discutir aqui era justamente nessa linha, assim, Nelson. Como que a gente tem aquele gráfico clássico lá, né, da inflação médica versus a inflação econômica, né, que cresce de forma desproporcional, né? O custo da saúde, ele cresce de uma maneira muito mais acelerada do que a inflação econômica e a valorização, né, do preço médio da nossa vida, vamos falar assim, né? E isso faz com que em determinado momento o sistema de saúde, seja público ou não, mas principalmente no nosso caso que a gente falando de sistema público, ele se torna inviável, né? Porque o custo da saúde ele cresce de uma maneira desproporcional, porque existe uma nova modalidade de tratamento, uma nova terapia, uma nova forma, né, alternativa de tratar determinada doença que, querendo ou não, o custo dela é mais alto do que o custo anterior e o custo mais alto do que a valorização econômica, né, da nossa moeda, né? E quando a gente fala de tecnologia na saúde, a gente, né, coloca o paciente no centro dessa jornada, né? Sim. E a Dani falou justamente isso, né, do valor da humanização, né? E o quanto que isso agrega valor para o paciente. Eu acho que a telesaúde, né, a telemedicina especificamente do que a gente está falando aqui, é nítido essa vantagem na vida do paciente, né, que não sai mais para viajar 800 quilômetros, né, para fazer um tratamento oncológico ou para estar em um hospital de referência, né? Então isso é nítido. Mas quando a gente olha do lado econômico, assim, né, a gente falar da telesaúde, da telemedicina, olhando sob um viés econômico, assim, né? O que vocês consideram, assim, ganhos, né, benefícios, vantagens para o sistema público ou para a saúde, né, como um todo, e como que a gente coloca isso na balança? Porque quando a gente fala inovação, tecnologia em saúde, nos últimos anos nós ganhamos maturidade nisso de ter que olhar os dois lados da moeda, né? Sim. Olhamos jornada do paciente, mas também precisamos olhar o fator econômico e viabilidade, né? Onde que vocês colocam a telesaúde nisso hoje? Então, a resposta é simples, mas ela não é nada simples de implementar, né? Que nem quando a gente está numa roda de amigos, então fala, basta melhorar a educação e o país vai ser muito bom, tal. Muito fácil, mas muito difícil, né? O sistema de saúde brasileiro, como de muitos países, ele tem uma hierarquia, mas não é uma hierarquia de chefe subordinado, uma hierarquia assim. Tem um atendimento primário, que é a unidade básica de saúde, o programa de saúde da família, aquele atendimento que você marca uma consulta
para fazer revisão ou ginecológica ou masculino, né, de próstata, e tem lá no postinho o serviço, atendimento, tem o médico, você não vai entrar muita fila e aquilo rodaria de uma maneira rápida. Então a maior parte dos problemas não iria hierarquicamente para o segundo nível, que é o hospital geral, são tratamentos que são um pouco mais caros, ou o terceiro nível, onde a Fundação Pio XII é muito conhecida, que é de oncologia, que é de câncer. Então o custo do paciente, por exemplo, o paciente Nelson na atenção primária é muito mais baixo do que o custo na secundária, e na terciária então nem se fala, onde o dólar pega mais, onde as tecnologias chegam primeiro, né, por variadas razões que não vem ao caso aqui. Então, se a telesaúde conseguir trabalhar mais na atenção primária, aí penso que vai dar esse ganho econômico de médio e longo prazo, né? Aqui, até porque hoje, depois da Covid, a pressão na secundária e na terciária vai aumentar muito. Nós não vamos ver um efeito disso em curto prazo agora. Tem muita gente que vai ficar mais doente mesmo, no curto e médio prazo. A Daniela está trabalhando aqui na atenção primária e na secundária. Por quê? Porque aqui, na região de Barretos, a Fundação Pio XII não é não é um prestador de serviço terciário exclusivamente. Ela trabalha com o hospital secundário e trabalha com atenção primária também. E a telemedicina está sendo trabalhada nesses lugares, coordenado pela gente. Sim. Não é hierárquico. É assim, eles têm as experiências deles e as grandes vitórias que eles tiveram aprendendo a fazer acompanhamento de paciente. O que se faz no secundário aqui, que é a Santa Casa de Barretos, é muito interessante. É muito bacana. Eles tiveram experiência para Covid, experiência para dengue, de fazer toda a distribuição no atendimento para que esse paciente, essa pessoa seja tratada de maneira rápida, né, em tempo hábil, não entrar tanto em fila. Tem a gente chama de resolutividade isso. Talvez uma palavra um pouco complicada, mas essa que é utilizada. Aí é mais resolutivo ali na primária, um pouco na secundária, e não gera tanta coisa terciária. Aí sim tem um impacto econômico na curva do que se gasta, né, com o passar do tempo aí com as pessoas. E sim, a telesaúde, eu acho que até de Barretos, mas seria assim, do Pio XII, está fazendo esse esforço, né? Sim. E se a gente pensar um pouco mais amplo, aquele paciente que eu disse que vem de lá do norte da Bahia, então, querendo ou não, ele é uma responsabilidade daquele estado. Quando ele vem para cá, esse estado, ele tem que custear isso. Ele não precisando vir, então o estado consegue ajudar o hospital de uma outra forma. Ele não vai ter mais esse custo, mas ele consegue ajudar o hospital de uma outra forma. Então, eu acho que assim, não somente o custo final, mas se a gente pensar em parcerias e outras coisas que a gente pode agregar nesse sentido, talvez faça diferença. É verdade, me lembrou uma coisa que você falou, uma ponte entre esse esforço incrível da Pio XII, da Fundação Pio XII, dos caminhões de prevenção, também já dá um link para depois fazer teleconsulta, ainda na camada lá de atenção primária, na camada hierárquica de atenção primária, onde o custo é muitas vezes menor. Sim. Legal. Deixa eu levantar mais uma pergunta aqui para a gente falar sobre momento, né? Depois a gente vai falar sobre desafios, né? Especificamente. Legal. Onde que nós estamos hoje. O Nelson falou sobre captação de sinais vitais, né? Sobre consultas que elas passam a ser extremamente especializadas, né? Em profundidade, né? E a gente tem... a gente tinha aquela visão, né, de que vai virar tudo mensagem, né, WhatsApp, né, teleconsulta vai ser, daqui a pouco vai ser o WhatsApp, né, na verdade não é, né, a própria legislação, né, regulação no Brasil, ela especifica o que é telesaúde, o que é telemedicina, o que é considerado uma consulta, né, de teleatendimento mesmo. Eu queria que vocês falassem assim, né, qual que é o momento hoje, né, o que a gente consegue fazer hoje via tele, né, o que a gente consegue fazer de forma remota com qualidade hoje e um pouquinho de evolução, né? O Nelson falou sinais vitais, para onde a gente está indo, né? Onde que a gente vai conseguir chegar em teleatendimento, em telesaúde em um futuro, vamos falar próximo, aí para a gente consumir em até 12 meses, aí o que vai acontecer? Acho que é muito importante essa pergunta que você fez, porque é a dúvida de muitos dos nossos pacientes.
Então, assim, se eu passei por uma teleconsulta hoje, então eu não vou mais precisar vir no hospital? É a dúvida frequente deles. Então, assim, não necessariamente você não vai precisar vir mais no hospital. Claro, você vai ter que vir. Mas eu acho assim, a consulta por distância, a distância, ela complementa a presencial, né? Ela não vai ser única. Da mesma forma que a presencial também não precisa ser única. Eu, como paciente, eu posso falar para o meu médico que eu quero uma consulta por telesaúde. Se o meu médico achar que não é o momento, que eu preciso ter um exame físico, algo nesse sentido, ele vai falar para mim, olha, Daniela, a próxima consulta tem que ser presencial e as próximas a gente vai analisando caso a caso. Então, acho que isso é muito bom a gente firmar bem para que todos os pacientes entendam. E assim, a telesaúde ela é muito mais que uma teleconsulta, não é somente a teleconsulta. Então, assim, eu estava até conversando agora há pouco sobre isso. Então, assim, a telesaúde ela é um tripé. Então, assim, a gente faz a teleconsulta, que é um dos tripés, a gente faz o monitoramento desse paciente, que a gente está implementando agora muitas frentes no hospital com relação a isso. Isso é muito válido, eu vou falar um pouquinho sobre monitoramento já. E a gente faz também as interconsultas e os treinamentos, também via remota. Então, assim, eu acho que tudo isso melhora ainda mais o atendimento do hospital. E também vamos dizer assim, a gente deixa o paciente mais seguro nessa questão, né? Então, com relação à consulta, é muito complicado hoje, no momento que a gente ainda está de pandemia, talvez fazer uma consulta com outro médico de uma especialidade X, com vamos supor, um clínico com uma especialidade mais fechada, mais o paciente. Se o paciente às vezes tem um primo ou um pai de uma outra cidade que queira participar também da consulta, presencialmente isso não seria possível, porque a gente não pode ter muita gente numa mesma sala fechada. E hoje, por teleconsulta, a gente consegue. Então, se o paciente estiver sendo atendido lá em outro estado da nossa unidade e o médico tiver com qualquer questão que ele queira tirar dúvida, ele pode entrar em contato com o médico da nossa unidade e a gente consegue fazer o que a gente chama de interconsulta, né? Então, eles conseguem tirar dúvidas com relação àquele câncer específico ou, enfim, né? Aquela dificuldade do paciente. Com relação ao monitoramento que a gente está implementando agora no hospital. Então, assim, é muito válido ver que hoje o prontuário do paciente, ele não vai ter somente anotações dos dias da consulta dele. Então, assim, a gente está disponibilizando para os pacientes um telefone da nossa telesaúde, onde tem enfermeiras lá que pode dar esse atendimento inicial. Então, se eu estou passando mal em casa, às vezes, ou eu estou com alguma dúvida, enfim, eu posso ligar aqui e eu posso tirar essa dúvida com a enfermagem. Se for um caso muito específico, ela vai estar entrando em contato com o médico da especialidade e, se for necessário, esse médico vai estar agendando uma consulta presencial ou uma consulta por tele, ou a própria enfermeira vai estar entrando em contato com esse paciente. Então, assim, hoje o Hospital Pio XII, ele consegue saber como está o paciente na casa dele. E não somente quando ele vem aqui. Eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes o paciente ele tem uma intercorrência lá na cidadezinha dele e a gente não fica sabendo. A gente só vai saber na próxima consulta dele aqui. E às vezes isso para o tratamento dele é muito ruim. Se a gente souber com antecedência, né, no dia que está ocorrendo a intercorrência, então talvez aquele atendimento já seria mais urgente, não seria só daqui um mês, um exemplo, na consulta de retorno. Então eu acho que isso tudo veio para beneficiar e muito o paciente. Com relação aos treinamentos, então, enfim, a gente tem N treinamentos, então a gente está fazendo um estudo no hospital
quais são os treinamentos mais emergenciais que seriam necessários iniciar no momento. Então, assim, treinamentos em geral para a parte administrativa, para a parte de enfermagem, para a parte médica, o que for preciso. E o bom é que a gente consegue agregar muito mais pessoas nesse treinamento, né? Não fica limitado a um espaço. Então, a gente consegue ir ao além. Muito legal. Tem acho que um aspecto que depois talvez a gente possa falar nos desafios, que é assim, a Daniela enfrenta isso diariamente, com certeza outros operadores de telesaúde vão enfrentar também. Existe uma decisão médica de fazer a consulta ou acompanhamento ou encaminhamento que a gente chama na origem, né? Sim. Pessoa, falando da cidade de Lagarto, né? A pessoa lá em Lagarto, no Sergipe, que é um lugar que a gente tem muito carinho, mas às vezes ela faz uma consulta de telesaúde e aquela pessoa precisa de um anátomo patológico, precisa de um exame de laboratório de análises clínicas, isso pode ser encaminhado mais rápido. Porque, mas quando vem para cá faz tudo, que é também uma vantagem, claro, mas ela está em Lagarto, né, Sergipe. Então tem essa diferença assim, de protocolo que a gente tem que enfrentar e também de quando é viável ou não, dependendo da especialidade, realmente o que pode ser feito remoto e o que tem que ser feito presencial. Isso é uma discussão que em alguns lugares isso está tranquilo, está pacificado, em outras situações não está tanto. Isso é esperado, porque é uma coisa nova. Sim. Uma coisa nova. Assim, a gente está falando, na atenção básica, está falando da possibilidade da pessoa de estar com dengue ou não. Tem coisas muito sérias. Na terciária, se aquele câncer realmente está evoluindo ou não. Essa informação que o profissional de saúde começa a obter da residência da pessoa, do entorno, ela é muito rica. Ela expande, né? Expande Sim. bastante as coisas que a gente não tinha antes. O médico, que aqui é a nossa inspiração aqui para telesaúde, ele fala, mas o paciente passa 90% do tempo de tratamento em casa. Não aqui. Muito legal. E esse ponto excelente, né? Assim, que você trouxe, a Dani trouxe o ponto do tripé aí, né? Da telesaúde, que é muito bacana, porque sai daquela visão de que, né, saúde digital é saúde por videoconferência e basta abrir um link de videoconferência e você está fazendo teleatendimento, né? E aí quando a gente pega, né, não só em proporção que nós temos aqui, né, mas qualquer profissional, clínica, né, hospital que vai começar um processo de telesaúde, de saúde digital, de telemedicina, no caso que a gente está falando aqui, é muito mais profundo, né? Ele é um processo que existe uma camada de processo, né, que a Dani trabalha muito diretamente ligada a isso hoje, nessa estruturação, né, de criar essa base sólida para que o processo de telesaúde ele funcione, né? E existe, acho que, uma camada cultural também, Com né? certeza. E uma camada cultural que a gente enfrenta desafios, né, para mudar comportamento, né, mudar profissionais que trabalharam de uma maneira diferente nos últimos 10, 12, 15, 20 anos, né? A gente também precisa dessa carga, né, de transformação, e aí entra, né, querendo ou não, é um processo de transformação digital, né? Um processo que a gente está rodando para garantir que um novo processo ele rode de uma maneira diferente, né? Queria ouvir isso, assim, Dani, esses desafios na prática hoje, né? Desafios reais que você... Acho que você foi bem, como diria, no tendão de Aquiles, né, agora. Eu acho que o cultural é muito difícil, assim, você mudar a cultura de uma pessoa que ela já vem há anos fazendo trabalho presencial, eu diria que é quase impossível. Porque, assim, muitas das vezes, vamos dizer assim, o antes, né, do teleatendimento, a gente faz o possível para não ter nenhum tipo de problema, nenhum percalço na hora da consulta. Só que é impossível a gente ter 100% de certeza se no momento da consulta vai dar tudo certo. Porque se às vezes cair a internet, pronto, a consulta já não acontece. Então, assim, do que depende da parte da administrativa, a equipe é 100% focada e dedicada nisso. Então, elas fazem testes com os pacientes, elas mandam um vídeo ensinando como o paciente tem que fazer todo o passinho lá para entrar na consulta. Elas ligam para o paciente antes, perguntando se ele tem alguma dúvida. Tem várias conversas que a gente tem com o paciente antes. Então, assim, todo esse momento ele acontece
E é muito bem feito. Só que a gente fica a dispor de equipamentos tecnológicos, que muitas das vezes têm algum tipo de problema. E como, hein? Né? Então, assim, e aí na hora a gente tem que dar aquele joguinho de cintura e tentar sair da melhor forma. Como? Às vezes a gente tem que ligar para o paciente, conversar com ele por telefone, ver se ele pode fazer essa consulta em outro momento, reagendar. Então, assim, algumas coisas não tem como a gente fazer. A questão da cultura, ela é muito complicada. A gente tem feito reuniões, né, com todas as especialidades, mostrando esse benefício que por muitas das vezes é para o paciente e não para o profissional que está atrás, né, da webcam. E muitas das vezes ele não entende. Ele fala, tá, mas eu preciso atender X pessoas hoje. E às vezes uma consulta por vídeo, ela demora mais do que uma consulta presencial. Então, assim, para o hospital é complicado isso, porque a gente tem um limite de atendimento e a gente não pode reduzir esse volume, vamos dizer, né? Então, a gente tem que tentar fazer de tudo para que essa consulta aconteça da melhor forma possível e que esse médico, esse profissional, essa equipe multi, quem estiver atendendo do outro lado, ele não perca tempo. Então, assim, hoje a gente está em busca, né, de ferramentas que facilite um pouco mais essa questão. Então, assim, a gente está em teste com uma ferramenta que ela já deixa o paciente numa sala de espera, como se fosse o nosso ambulatório presencial. Então, a gente faz todo esse caminho anterior. Então, a gente fala com o paciente, já deixa o paciente na sala de espera, para a hora que esse profissional chegar, ele já veja quem está online ou não e ele já vai chamando os pacientes que estão ali aguardando. A ideia é exatamente como ele faria no ambulatório presencial, ele fazer via telesaúde. Porque aí ele não perde tempo e a gente consegue ter um ganho também internamente, não só para o paciente. Né? Muito bom. Isso é muito Nelson, tem legal. muito desafio? Tem essa parte tecnológica de tentar, falando bem claro, assim, né? Tentar que o tempo que o médico dedica ao paciente de tele seja bem próximo do tempo que o médico dedica ao paciente presencial, é um desafio que a gente tem todo dia. Todo né? dia. É uma pressão enorme. A gente ainda não consegue. Na média você não consegue, porque cai. Cai a internet. Aí você vai ligar para aquele paciente. Acontece, nós estamos indo para casa dele, né? Estou fazendo arroz. Só um minutinho que eu tô chegando em casa, alguns falam. Tô na loja, será que dá? Não dá. Né? Ele também está se acostumando com ela, ele está se acostumando com esse procedimento novo. Cai a internet, cai o aplicativo, né? Então quanto mais aplicativos a gente tiver, mais a gente fica na mão, né, do computador. Agora, a equipe de tele tira de letra. Eles conseguem fazer interação em tempo real com o médico aguardando. Então o tempo médio ainda é maior. E isso realmente é um fator que complica para a gente. A gente sabe dessa deficiência, dá mais trabalho para a pessoa médica ou multi. Às vezes tem, com razão, né, uma reclamação, tal, isso acontece bastante. Mas a Daniela tem os indicadores, né, para ir nessa direção, para melhorar. Eu penso que essa questão da sala de espera, ela vai melhorar até no entendimento do próprio paciente. Porque se ele entende que ele está na sala de espera, então legal. Ele realmente está para entrar numa consulta. Eu não vou fazer o arroz naquela hora. Então, eu acho que isso é muito bom, tanto para a parte, né, nossa de atendimento, quanto para o paciente. Porque se ele simplesmente esperar a gente ligar para ele e falar que o link está disponível, ele não entende que o médico já está lá esperando ele, né? Ou a equipe multi está lá esperando ele. Ele entende que ele pode fazer o que ele precisar, que a hora que tiver que ser a consulta, alguém vai ligar. Então, eu acho que isso facilita, acho que vai facilitar bastante. Ótimo. Nelson, a gente tem feito uma dobradinha aí, né, em várias abordagens com empreendedores, startups, né, dentro dos programas de inovação aqui. Bem legal. E fico muito feliz por isso, assim, né, da gente estar trabalhando em algumas frentes aqui, uma delas a telesaúde, né, e a telemedicina. Falando especificamente, assim, né, tem muitos empreendedores que nos ouvem aqui, a gente tem startups, empreendedores de negócios digitais, né,
E o nosso tema hoje é telemedicina, né? Falando especificamente em telemedicina, assim, né? Até com a experiência recente, né, que a gente tem tido aí, o que nessa vertical, vamos falar, né? Nessa vertical saúde, o que já é oceano vermelho, o que já está saturado, né? A gente tem muitos novos empreendedores que acabam tendo soluções superficiais, né? E onde que é um oceano azul para navegar para esses novos empreendedores dentro de telesaúde hoje? Eu não tenho certeza do que eu vou falar, precisaria de mais mercado. A Daniela e eu, nós estamos tentando implantar acompanhamentos, que seria monitoramento, né? O nome técnico seria monitoramento. Então ela está lá com uma equipe de enfermagem que pode receber uma ligação telefônica, um WhatsApp, algum aplicativo de vídeo e a pessoa de enfermagem e a pessoa paciente vão ter uma comunicação que pode gerar certas consequências. Ir mais cedo para o hospital, ser atendido e tal. E é evidente que isso vai dar ganho de qualidade de vida e sobrevida. Mas olha só, Guilherme, assim, é humano e humano super especialista aqui, porque a equipe de enfermagem é muito fera. E já tendo a sensibilidade com mais elementos, né, Dani? Porque tem os elementos da casa, do parente e tal, você está comendo bem e tal, faz muita pergunta que seria difícil fazer estando aqui, né, no hospital. Então, beleza. Onde parece que é mar vermelho? Parece, cara, que é assim, o aplicativo que só faz perguntas para o paciente lá. O aplicativo só faz perguntas, nós estamos testando aplicativos assim para facilitar o acesso à enfermagem. Vamos fazer a pergunta, aí você faz uma classificação lá a partir de uma tabela verdade, assim, ó, a tabela verdade que tem vários nomes, vamos pular aqui. Então essa pessoa não está bem, essa pessoa está bem. É uma maneira, mas não parece mar vermelho. O que me parece que é oceano azul mesmo, a partir desses sinais, do histórico da paciente, que vai estar disponível de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas visando atendimento, né? Visando a melhoria da qualidade, então visando o objetivo, né, do atendimento, é perfeitamente possível utilizar. Aí sim, colocar um mecanismo de inteligência artificial que possa fazer um pouco de previsão. Previsão. O que dá mais resultado, né, naquele tipo de câncer específico, né? Essa pessoa vai que passar tem mais mal. ganho com isso. Essa pessoa que está na minha frente aqui, ela vai passar mal? Que ganho que eu posso ter agora com esta pessoa? Esse histórico, né? Aí seria preditivo. O preditivo talvez seja o oceano azul. Nós não sabemos exatamente a dificuldade disso. A gente tem história de algumas iniciativas, uma num país europeu aí com relação a câncer de pulmão. Nós vamos tentar. Sim. Talvez não ainda com rede neural, não sei. A gente está negociando. E tem as startups da nossa turma aí que vão querer fazer isso, sim. Aí eu acho que é o oceano azul. Acho. Muito bom. Legal. Pessoal, muito bom esse papo aqui. O tempo passa rápido, né? Infelizmente, aí tem, acho que muita coisa legal pra gente abordar, que a gente abordou aqui. E eu, como sempre, aprendo muito, assim, nesse papo aqui. Eu aprendi novamente. Obrigado por isso. E foi um prazer ter vocês aqui, Dani, Nelson, muito obrigado, as portas abertas, tá? Para o podcast Na Frequência aqui, essa série da inovação, acho que tem muita coisa para a gente conversar, para a gente discutir, então muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, prazer Guilherme. foi nosso. Obrigado, Dani. Eu que agradeço. Excelente. Pessoal, para quem nos ouve a primeira vez aqui nesse episódio, a gente já tem outros episódios lançados aí nas redes, nas plataformas de comunicação. Sigam o Arena nas redes sociais, a gente tem programas de inovação, aceleração. Se você é empreendedor, profissional de saúde, médico, está envolvido nesse ambiente de inovação em saúde, tem muito conteúdo legal para você lá. Fique ligado que ainda vem coisa boa aqui e tem mais episódios na frente da série Na Frequência. Muito obrigado.